teu grande poder, tua glória sem par. Humilde oferta viúva te deu, tudo que possuía ela ofereceu. Vimos também nós aqui na tua oferta. Te damos glória e louvor, cantamos o teu amor, com nossas vozes unidas pra te exaltar. Tu és Criador da vida, és protetor e redentor, teu sacrifício nos dá razão pra cantar. Te adoramos. Louvai, louvai, falai da sua grandeza. Louvai, louvai, canta alegre canção. Te damos glória e louvor, cantamos o teu amor, com nossas vozes unidas pra te exaltar. De tudo és Criador da vida, és protetor e redentor, teu sacrifício nos dá razão pra cantar. Te adoramos, louvamos, com nossas vozes unidas teu nome exaltar. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Este é o Salmo 117. Ele é o menor de todos os salmos, mas engloba todo o universo, falando de nações e povos, e fala de Deus com seu amor grandioso para com todos. Nesta mensagem inclusiva, saudamos a todos. Queremos que este momento seja gratificante para você e nos leve a uma reflexão sincera e profunda. Que Deus abençoe esta hora e todos os que dela irão participar. Deus bate em nossa porta e quer entrar. Honre a Ele e preste culto a Ele. Queremos saudá-los dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Santo, venho a ti.
venho a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção receber, Cordeiro Santo, venho a ti. Ao Deus que abençoa e ama todos, diante dele ou deste Deus também nos prostramos em humildade e em oração para suplicar perdão por nossos pecados e que ele nos ajude a viver uma vida reta e obediente diante dele e também amando o nosso próximo. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós, os teus filhos, gostaríamos de viver uma vida iluminada pela tua graça. Queríamos viver assim que pudesses te agradar de todos os nossos caminhos. Mas tudo isso ficou alterado e desfeito com o pecado. E agora não merecemos nada a não ser julgados por ti. Cada dia pecamos e ofendemos a tua santidade. Cada dia mostra a nossa fragilidade e nossos caminhos desapegados de tua mão. Por isso só podemos olhar para a tua imensa graça. Ao mesmo tempo que somos confrontados com o mal, também e acima de tudo vemos a cruz, onde nossos erros e pecados foram de fato destruídos e apagados. Queremos reconhecer nosso pecado, todos eles. Não queremos esconder nada de ti. Transforma a nossa vida. Que o Evangelho seja para nós da tua graça e também poder para a salvação. Que à luz dos mandamentos nos inspiremos a aceitar nosso chamado e exercer a vocação de filhos teus. Enriquece a nossa vida com fé e com uma esperança grandiosa nas tuas promessas. Mesmo que a tua vinda seja retardada, que não sejamos surpreendidos por ela. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Em nome e por amor de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. A leitura da lei hoje é a segunda parte dos 10 mandamentos que tratam da nossa relação para com o próximo. E isto nós encontramos em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 12, que diz assim: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esta é a palavra. Sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para
O texto bíblico escolhido para a nossa reflexão deste momento especial, nós encontramos em Lucas, no capítulo 12, os versículos 35 até o 48, onde nós lemos assim: Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu Senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Esta é a palavra. Montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Não se
abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. O tema que vai nos guiar na reflexão deste dia é a pergunta de Pedro a Jesus, depois que ele conta uma pequena história sobre a vigilância. E ela diz assim: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O texto que temos diante de nós fala da seriedade e da confiabilidade daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz. E disse aquela vez, e ainda vale para hoje. E por causa dessa seriedade, nós estamos em constante espera. E na prática de um chamado à vigilância e na prontidão para servir. Não nos deveria assustar a volta de Jesus, mas nos causar imensa alegria ao sermos convidados a ser seus súditos. O foco do texto não está tanto nos servos, naqueles empregados, mas naquele que vem e gentilmente vai bater a porta. Jesus não é um invasor destemperado, rude e carrasco. Ele tem uma performance de alguém muito cuidadoso, amoroso e que deixou uma tarefa bem explicada e até compreendida pelos seus servos, ou não. Ele também não os deixa confinados dentro de uma cadeia ou um lugar fechado onde eles têm que permanecer. Claro que não. Todos somos livres e também libertos para decidir se vamos ou não esperar nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Ele se ausentou visivelmente e nos deixou tarefas que devem ser feitas em nome dele, para ele, com o aval dele e com a bênção dele. E do meu ponto de vista, isso é um grande privilégio para nós. Nós somos convidados por Deus para uma tarefa exigente, é verdade, mas que revela nossa lealdade e confiança nele. E isto é muito salutar. Mostra que ele confia também em nós. E ele ficou feliz quando ele retornou e viu que a casa estava em ordem. Claro, são tarefas que não devem ser ignoradas ou postergadas. Nós temos um teólogo, Whitefield, que dizia: gosto de ir dormir à noite na certeza de que nenhum par de luvas ficou fora do seu lugar. E assim também nós temos que olhar a nossa vida cristã, a nossa vida de fé e de filhos de Deus e servos de Deus, que nós não deixamos nada fora de lugar,
que o sol não vai se pôr sobre a nossa ira. A promessa da volta de Jesus, ela não interessa aos ateus, aqueles que não creem nele. E se estes não querem saber de Deus, pelo menos que abram a porta para nós. Isso já seria uma grande coisa. Pedro aqui no texto quer saber para quem exatamente eram aquelas palavras que Jesus estava dizendo. Só para o grupinho deles lá ou para todos? Evidentemente que é para todos. Mas, inicialmente, o texto ensina que o servo olha para ele mesmo, para a sua vestimenta, ele olha para o seu manto e também para a sua lâmpada. Ele está pronto para a vinda do seu chefe, do seu patrão, do seu Senhor. Aqui não se permite um relaxamento do tipo, fique bem tranquilo, nada vai acontecer nessa noite. Está tudo bem e podemos até cochilar um pouco. Seria mais ou menos o nosso chavão dormir no ponto. Isso é possível. O aspecto da vigilância nos mostra o lado consciente de nosso ser, de nosso viver e de nosso esperar. Ninguém pode dormir com uma tarefa tão urgente. Todos aqueles servos estão na iminência de serem surpreendidos. Tanto os que vigiam como os que estão focados em outras coisas. E não basta a esperteza, bons argumentos e as famosas desculpas. A questão é que nós estamos esperando a quem? O dono, o Senhor. E ele é como o ladrão, no seguinte aspecto, que não marca hora nem lugar para invadir a nossa casa. E Deus, obviamente, que não quer nos surpreender, sabotar ou roubar. O que Ele não deseja são ociosos e despreocupados ou aliciados para uma atividade secundária ou mundana. Ele vem simplesmente porque é o dever dele fazer isso, retornar, regressar. Deus vem ao encontro. E como ele vai encontrar essa turma, esses todos? Como ele vai encontrar a nossa família, a igreja e o mundo? Antes desse texto aqui, Lucas fala sobre as preocupações da vida. E depois desse texto ele fala da família, onde aquele grupo, aquele conjunto de pessoas vai estar totalmente dividido. E isso não deveria ser assim. A família, quem sabe, poderia se encaixar no que o texto diz, é o muito que nós temos. Estamos tratando de coisas muito preciosas para nós, de coisas divinas. Aspectos que envolvem nosso estar atento e vigilante sobre o muito que Deus nos deu. E sabemos exatamente o que podemos fazer enquanto o chefe não volta. Nós estamos atrás das portas ou de portas. E ali está toda a nossa riqueza, não apenas a financeira. Atrás da porta na qual Cristo irá bater se esconde todo o nosso arsenal de vida. E não apenas nós seremos atingidos, mas todos e tudo o que ali se encontra. E o que tem ali atrás dessa porta? O que escondemos ali? O que o Mestre vai encontrar ali? Riquezas, as nossas economias, os nossos projetos, que talvez naquela hora apenas estão no papel
ou iniciados e estão pela metade? O que Jesus vai encontrar atrás daquela porta, da sua casa, da sua vida? Pense nisso. Manso e bondoso eis Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis bate a porta paciente esperando, bate por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta paciente esperando e chama, ó pecador, vem. Porque esperamos, Jesus nos convida, chama por ti e por mim. Não desprezemos a graça da vida, dada por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta paciente esperando e chama, ó pecador, vem. Que imenso amor tem Jesus nos mostrado, sempre por ti e por mim. Pois libertou-nos do triste pecado, mártir por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta paciente esperando e chama, ó pecador, vem. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Esse versículo é intrigante, e é intrigante também uma certa violência que o chefe vai empregar para punir aqueles que não estarão preparados ou aqueles que não estarão vigilantes. Então a pergunta tem que ser em torno desse muito que nós recebemos. E obviamente que não é o dinheiro, não são as riquezas, não são as demandas de nossos negócios. Deus não tem interesse nisso, porque isso nós não vamos levar junto. Em 2 Pedro, no capítulo 3, os versículos 11 e 12, nós temos parte da resposta sobre isso aí, sobre essa pergunta. Ali Pedro diz: visto que tudo será assim desfeito, ou seja, esse universo, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E aí ele responde: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. É como se o patrão hoje dissesse: viu, meus queridos empregados, eu vou voltar até a meia-noite. Mas nós, como bons empregados, podemos dizer: viu, pode voltar às 9, porque nós já estamos prontos.
E o texto nos apresenta um Jesus que não abdica de sua missão: servir. Eu vejo aqui um ato que ainda acontece hoje e sempre vai acontecer. E esta é a grande surpresa do final desse texto. E também do final de todos os tempos. Nós vamos ser servidos. Todos os que estão cingidos, vestidos, claro, são servos. Mas isso não nos diminui diante de Deus. E não há nada mais bonito e saudável do que ter servos obedientes, confiáveis, vigilantes e que amam o que fazem. Numa linguagem nossa seria que vestem a camisa da empresa. Se posso me valer de um exemplo dos dias de hoje, bem atuais, gostaria de apontar para os profissionais da saúde. Eles não perguntam se vão ser ou já estão contaminados, se vão morrer ou se são assintomáticos. Eles vão assumir esse compromisso, essa vocação, esse chamado de atender os seus pacientes. E como é bom ter um médico confiável, mesmo que ele esteja a milhares de quilômetros de distância, mas que irá nos atender e nos explicar e nos socorrer nessa necessidade. Nós vamos honrar esses homens. Não menos honrosos somos nós no mundo de Deus. Ele se ausentou em Jesus Cristo, mas está disponível e presente. Ele nos cura, Ele nos ajuda, Ele nos prepara para a tarefa enquanto estamos aqui. Aquele que vai bater na porta está dentro também. Bem-aventurado será aquele que assim o fizer. A quem muito foi dado, o que você espera de uma lavoura onde você investiu muito mais do que numa outra área? Obviamente que frutos em maior quantidade. Em Isaías, Deus questiona que investimentos a mais ele deveria ter feito na sua vinha. E ele até pergunta: o que eu deveria ter feito a mais e que eu não fiz e acabei colhendo frutos azedos? O que Deus nos deu e o que estamos fazendo com isso? Em 1 Coríntios 4, 7 nós lemos: o que tens tu que não tenhas recebido? Não são os bens terrenos, mas os bens celestes. E sobre estes temos que velar. Atrás daquela porta que Jesus vai bater existem ricos, agraciados com o perdão, a vida eterna, a paz da alma e que recebem continuamente o Espírito Santo. Nós temos esses bens. E isto é o muito que nos foi dado. E então Ele nos pode pedir muito. Mas Ele também nos promete muito, a começar com uma ceia que Ele vai servir. De muitos de nós, cristãos, Deus deve esperar muito mais do que outros. E eu particularmente vejo isso como um privilégio, muito antes do que uma ameaça. Basta que eu saiba se recebi muito ou pouco, e que eu reconheça isso em vigilância e oração, em gratidão e esperança, em arrependimento e fé. Amém. Vejo no céu esplendente o sol.
ver tão somente, brilhando por Jesus, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Quero na vida exaltá-lo, na escola e no estudar. Quero também imitá-lo em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amável com toda a gente, assim me quer Jesus. De rosto alegre e contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. O feio e triste pecado ajuda-me a vencer. Tendo Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. A nossa vigilância e a nossa espera pelo nosso Mestre também se manifesta na maneira como nós nos comunicamos com Ele, especialmente em nossa vida de oração. E é o que queremos fazer nesse momento: orar ao Senhor que está vindo para bater a nossa porta. Oremos. Senhor Jesus, amado Salvador, agradecemos-te por nos teres despertado do sono da descrença e da indiferença. Abriste-nos os olhos para o que realmente importa na vida. Aceitaste-nos na tua comunhão, perdoando-nos os pecados e enchendo o nosso coração de paz e de esperança. Mas tu sabes, Senhor, que a nossa natureza continua fraca e instável. Corremos o perigo de deixarmos de ser vigilantes, de recair no sono e de voltar a sonhar os sonhos vazios de grandeza e de felicidade terrenas. Não permita, Senhor, que isso aconteça. Sabemos que, inclusive, os teus discípulos adormeceram no Getsêmani. Mas, ao ouvirem a tua voz, eles se acordaram e voltaram a seguir-te e a vigiar contigo. Somos iguais a eles, Senhor. Procede conosco como procedeste com eles. Acorda-nos do sono, ajuda-nos a vencer o cansaço e a fraqueza e a seguir-te com decisão, com corações sóbrios e vigilantes. E queiras dar-nos olhos abertos para a realidade da vida dos irmãos e das irmãs que vivem ao nosso lado. Dá que muitos despertem do sono e usa-nos como teus porta-vozes. Igualmente queremos orar pelas pessoas que passam por doenças, enfermidades e fraquezas. Em especial, nós lembramos da dona Adelaide Labanca, a esposa do pastor Samuel, como também de todos os demais doentes e enfraquecidos mentalmente e que estão depressivos na nossa igreja e também fora dela. Queiras, com a tua paz, que te é própria e que é consoladora, fortalecer a fé destes irmãos
e também mostrar-lhes a luz que brilha em seus corações através de Tua palavra. Oramos também pelos enlutados do falecimento da senhora Dercy Paz. Queiras, com a Tua graça, consolá-los e fortalecê-los, e também dar-lhes esperança de uma feliz ressurreição e um reencontro no céu. Enquanto aqui caminhamos, concede que estejamos sempre vigilantes sobre aquilo que acontece dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro da igreja e também no nosso trabalho. Que aproveitemos todas as oportunidades para chamar as pessoas ao arrependimento e mostrar de fato que temos o privilégio de esperar o nosso Senhor Jesus Cristo, que estará retornando para nos buscar e nos dar a vida na pátria celeste. E ali nos servir com a mesa celeste que será uma constante. Mas enquanto aqui estivermos, permanece Tu ao nosso lado, junto de nós, e caminha cada passo, cada dia e em cada momento com todos. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Cravos em Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, ou seja,
Agradecidos a Deus por esse momento e essa oportunidade de levar a palavra até os vossos corações, queremos nos despedir com a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz.